Olá pessoal, tudo bom? Eu de novo aqui para trazer mais algumas informações aqui no nosso canal. E hoje resolvi falar sobre um tema diferente das sinopses dos livros, para a gente não ficar simplesmente 10 livros seguidos falando sobre sinopses, né? E daí eu vi que está acontecendo no momento aí um grande debate a respeito do dia 21 de março agora de 2019, o que acontecerá nesse dia? O que acontecerá em 21 de março de 2019? E esse é um tema pelo qual eu já tive algumas informações e já conversei a respeito disso desde lá do início desse processo, através do nosso livro Atlântida no Reino das Trevas, onde nós narramos aquele período fantástico ali do desenvolvimento especial que ocorreu naquela região de nossa humanidade, um desenvolvimento muito fantástico, superior em alguns aspectos aos dias atuais. E depois desse Atlântida no Reino da Luz, nós escrevemos o Atlântida no Reino das Trevas, que narra daí esse período de decadência. E nesse período, uma das filhas de Atlas, que era o rei da raça vermelha, Alcione, ela era uma grande estudiosa dos astros e ela foi a primeira astrônoma, podemos dizer assim, dessa forma, que começou a estudar aprofundadamente as Pleiades, aquele aglomerado de estrelas que fica na região da constelação do Touro, e a partir daí ela conseguiu interpretar, através também de sua grande faculdade mediúnica e espiritual, que daquele conjunto de estrelas viu uma irradiação energética muito peculiar e muito importante para o nosso planeta. E isso advindo principalmente dessa estrela central, esse sol central das Pleiades, que nós conhecemos como Alcione. Vocês já devem saber por que essa estrela recebeu esse nome. Não foi somente por causa da lenda grega de Atlas e Pleione, que tiveram 7 filhas e que eram perseguidas e coisa e tal. Na verdade, todas essas lendas gregas elas se basearam em fatos fantásticos oriundos da própria Atlântida. Inclusive, a deusa Ártemis, ela é narrada no nosso livro como uma personagem central, a qual os gregos depois divinizaram ela como uma importante personalidade dentro do seu panteão de deuses. E isso ocorreu também no Egito e em outros povos da antiguidade. Os deuses nada mais eram do que pessoas incomuns que impressionaram, que criaram lendas fantásticas e que terminaram sendo divinizados. Então, naquele período, a Alcione percebeu que a Terra estava se afastando daquele feixe, daquele cinturão de fótons que era advindo da energia da estrela de Alcione, e que nós estaríamos entrando num grande período de trevas, isso há 12 mil anos atrás. E agora, em 21 de dezembro de 2012, o nosso sistema solar já fez todo esse ciclo como se fosse uma rotação gigantesca por essa estrela Alcione, e agora já está mais próxima novamente dessa energia, desse cinturão de fótons que ilumina e que abrange, que propicia um desenvolvimento espiritual mais avançado para a nossa humanidade. O que isso representa? Agora, em 21 de março de 2019, por ser o equinócio que nós estamos entrando agora, o equinócio de outono, o planeta Terra estará recebendo essas energias advindas de Alcione de uma forma mais intensa. Um feixe especial de luz de Alcione está chegando de forma mais intensa. E isso, claro, que propicia uma oportunidade daqueles que estão buscando a luz de perceber essas energias de forma mais plena e mais ampla, absorvendo e transformando seus corpos astrais energeticamente e outras coisas mais, como a gente ouve em vários relatos. Mas isso não é tão simples assim. No livro Universalismo Crístico Avançado e depois no capítulo adicional que nós publicamos somente na internet deste livro, que está lá disponível no site universalismocrístico.com.br, na página do livro Universalismo Crístico Avançado, tem um download de um arquivo PDF, que é esse capítulo adicional do livro, e que nós falamos sobre a data de 21 de dezembro de 2012, que seria o fim do calendário maia, e que também seria esse portal de ingresso definitivo da humanidade na nova era. E ali eu relato que esse fato não ocorreu.
Algumas pessoas até ficaram impressionadas com o que eu falei, todo mundo acreditando que já estamos na nova era. Nós não estamos na nova era ainda, nós estamos astrologicamente, astronomicamente, através da conjunção dos astros, dentro desse período dito de nova era. Mas de fato isso não ocorreu, porque a nossa humanidade não entrou na vibração espiritual necessária para perceber, captar e transformar-se com essas energias. Se nós formos olhar a atmosfera psíquica da Terra, ela está com um grau de poluição tão densa que essas energias advindas de Alcione não entram aqui da forma que deveria para relatar e transformar e metamorfosear as energias dos habitantes da Terra. Isso devido a um motivo bem simples. O motivo de que o que nos modifica não são os objetivos, os objetos externos. O que nos modifica é o nosso eu interior. Nós temos que perder essa ideia de que Jesus salva. Jesus não salva. Ele foi nosso grande professor e nós aprendemos com ele, e a partir daí exercemos ações que nos transformam. Da mesma forma, as energias que vêm de fora, que vêm dos mentores, que vêm dos mestres, que vêm da espiritualidade, apenas são impulsos, são momentos propícios para transformações. Mas se a humanidade, se cada um de nós não fazer esse movimento por si só, nada acontece. 21 de março de 2019, para 90% ou mais da população de nosso mundo, será um dia como qualquer outro, que não mudará 1 milímetro de suas almas, porque eles não estão prontos para perceber, captar e transformar-se com essa energia. Então, por isso que mais do que nunca em nosso trabalho a gente sempre trouxe todas as informações espirituais, todas essas teorias, todas essas crenças que nós conhecemos, mas ao mesmo tempo sempre dissemos que, na verdade, se nós não batermos na porta, ela não se abrirá. Se nós não pedirmos, nós não obteremos, como nos disse Jesus. Ou seja, é necessário a transformação interior, a mudança interna, para que realmente entremos nessa frequência de luz. Ou seja, o livro Universalismo Crístico Avançado, por exemplo, ele foca muito bem no que realmente importa. Não importa acreditar se vamos para a quarta e quinta dimensão, se os nossos corpos se transformarão, se o mundo se transformará em luz por causa de um passe de mágica, de uma entrada de uma nova era. Se nós nada fizermos em termos de mudança interior, isso individualmente e globalmente, porque nós estamos interligados com toda a humanidade que vive e evolui nesse planeta. Ou seja, por mais que nós consigamos evoluir individualmente, se a humanidade ao nosso redor continuar estagnada, travada em guerra e ódio, nós não conseguiremos mudar o panorama de todo o planeta. Ou seja, estaremos ainda aprisionados karmicamente nessa estrutura, até que a humanidade toda consiga se desvencilhar desse caminho equivocado. No livro Universalismo Crístico Avançado, nós elencamos 3 princípios fundamentais para essa transformação, e é isso que está faltando. Como falamos em vídeos anteriores, o primeiro é amar o próximo como a si mesmo, buscando cultivar as virtudes crísticas de forma verdadeira. O segundo, a busca do autoconhecimento, nós reconhecermos como estamos nos comportando no dia a dia, como estamos traçando a nossa caminhada, como estamos executando a nossa jornada evolutiva de forma séria, concreta e sincera. E o terceiro, entender, aceitar a forma de pensar de seus semelhantes, buscando cada vez mais uma integração, uma compreensão de que somos todos filhos de Deus, que somos todos irmãos. Como acreditar que a nossa humanidade vai entrar na Era da Luz, se nesta mesma semana nós temos 2 casos muito tristes, um lá em Suzano, de 2 jovens atirando em escolas em seus irmãos, e um dia depois, na Nova Zelândia, um supremacista branco metralhando mesquitas, matando pessoas, como se fosse um mero jogo de videogame, onde não existe empatia, nenhum sentimento de compaixão para seus irmãos.
Como que uma humanidade como essa pode desejar entrar na Era da Luz, se boa parte dela está completamente escravizada à Matrix, à ilusão, a esse mundo que é muito real, os 5 sentidos, mas que na verdade nos engana completamente nos princípios básicos e fundamentais da vida? Nós nos afastamos muito de Deus. E isso eu digo de uma forma geral. Existem aqueles que estão ligados a um Deus, mas é um Deus de ilusão. O Deus verdadeiro é aquele onde a gente percebe Ele em todos os momentos da vida, na própria natureza, nos nossos semelhantes. A atmosfera do planeta está intoxicada de ódio, de vingança, de discriminação, de revolta, de interesse próprio, cada um pensando somente em si mesmo, como se fosse uma luta de salve-se quem puder. E estamos nos esquecendo da grande família universal que somos. Estamos imbuídos e energizados com forças muito densas, que são trabalhadas sim por entidades astrais negativas, mas elas conseguem realizar toda essa festa negativa em nosso mundo, porque nós terminamos nos sintonizando e alimentando isso. Nós não somos vítimas, mas nós somos cúmplices deste caminho negativo pelo qual estamos seguindo. E a gente pode ver isso em todos os momentos do dia a dia. Nós, por mais que queiramos dizer que nós somos espiritualizados, que estamos buscando esse mundo perfeito, terminamos nos envolvendo nesse contexto de ódio, revolta, vingança. Isso pode ser visto nas próprias eleições do ano passado aqui no Brasil, onde nós tivemos uma vibração energética terrível, que a espiritualidade teve que lutar arduamente para tentar elevar esses padrões muito perigosos aos quais nós terminamos ingressando. E isso por todo o mundo, não somente aqui no Brasil. As pessoas estão dialogando mais na base do ódio, da rivalidade. Estados Unidos, lá o Trump fazendo aquelas questões de ódio, de revolta. Na Inglaterra, a saída do Reino Unido da União Europeia também, conflitos, discussões. Parece que as pessoas estão sempre se atritando e não existe uma busca comum baseada em algo maior. É esse conceito de espiritualidade, de religiosidade, de algo maior do que todos nós, que se perdeu. E então, situações como essa da entrada da Era da Luz não diferem muito das coisas que vão ocorrer no futuro, porque na verdade os feixes de luz, os cinturões de fótons que estão se abrindo, o trabalho da espiritualidade todo que está sendo realizado, inclusive dos nossos irmãos das Pleiades, não conseguem atuar diretamente em nós, porque nós estamos intoxicados. Por mais benéfico que seja o remédio que eles nos enviem, se nós não estamos prontos, digamos, harmonizados para recebê-lo, é muito difícil que se obtenha algum resultado claro. Obviamente que aquelas pessoas que estão buscando equilíbrio, se aproveitarem bem essa data, conseguirão perceber essas energias e conseguirão obter êxito em seus pontos que está procurando atacar, de melhorar aqui ou ali. Mas dentro de um contexto geral e planetário, o máximo que nós poderemos ter é uma breve higienização da aura do planeta. As almas alienadas continuarão alienadas e assim o barco seguirá. Outra coisa que muitas pessoas me perguntam é se nós iremos entrar em quarta ou quinta dimensão, essa transformação que muito se fala em algumas escolas esotéricas. Na verdade, o que nós temos que mudar é a nossa consciência, e a nossa consciência vibrando energeticamente de uma forma mais pura e mais veloz, ela termina obtendo resultados de elevação espiritual superiores, e isso também nos remete a dimensões superiores. Talvez seja nisso que se esteja focando mais quando se fala em entrar em quarta ou quinta dimensão, porque as dimensões nada mais são que a velocidade que a matéria se encontra. Ou seja, se ela acelerar, isso se transforma em algo mais energético, porque matéria nada mais é do que energia condensada. Claro que isso pode acontecer em nível de consciência, alterando os nossos chakras espirituais, a energia interna de nosso espírito.
Mas o mundo que nós vivemos, o mundo físico, continuará na terceira dimensão ainda por séculos e séculos. Não haverá essa mudança, como já ocorreu em outros planetas, de ascender para uma dimensão superior, e hoje nós chegamos lá, colocamos os nossos telescópios para olhar esses planetas e lá aparece um mundo estéril, um mundo árido. Na verdade, eles já ingressaram em patamares superiores que nós não conseguimos enxergar com a nossa visão ainda muito material e muito densa. Como eu disse em vídeos anteriores para vocês, infelizmente nós estamos ainda em passos básicos de evolução, estamos longe de um estado de angelitude, estamos mais próximo mesmo da animalidade. Somos pouco mais do que animais racionais, cada dia mais inteligentes, mais capacitados, com tecnologias mais avançadas, mas em termos de conquistas espirituais, de fazer a alma ascender, nós estamos ainda engatinhando bastante. E é por isso que cada vez mais vemos que esses contatos espirituais, essas conexões, as pessoas sentirem essa energia espiritual se torna algo cada vez mais raro, porque a animalidade está muito mais próxima do ser humano do que o seu sentimento de espiritualidade. E isso ocorre porque cada vez mais as pessoas se desligam do seu eu interior, de sua busca, de sua meditação, de sua transformação interior, e se aprisionam a televisões, internets, smartphones e outras coisas mais, não buscando mais ouvir a sua voz interior e ligar a sua conexão com o plano espiritual. Ou seja, quanto mais nós meditarmos, nós buscarmos respostas internas, mais abriremos essas portas que nos ligam com o plano espiritual e os objetivos maiores da vida. Quanto menos fizermos isso, obviamente que a nossa vida será puramente de natureza humana, como assim se diz. Mas isso não é o que faz toda a diferença. Eu costumo dizer que aqueles que atingirão os planos superiores de luz não são aqueles que estão somente voltados para crer ou não crer nisso, mas sim as pessoas que buscam fazer o bem, pessoas que têm compaixão, que têm amor pelos seus semelhantes. Melhor do que se preocupar com o dia 21 de março agora, esse feixe de luz especial que chegará até nós, é nos preocuparmos em cada dia ao acordarmos e iniciarmos a nossa jornada diária do dia a dia, focarmos em sermos seres de luz, ou seja, procurarmos amar ao nosso próximo, respeitar, auxiliar, vibrar energias positivas, e talvez a gente consiga transformar esse mundo a partir de nossas pequenas ações, dia a dia, transformando isso numa corrente do bem. Não podemos crer que na entrada do século XXI, quando deveríamos estar na era da luz, estamos vendo a cada dia mais notícias de crimes odiosos, crimes nefastos, que já deveriam fazer parte do passado de nossa humanidade. Tudo bem, estamos num período de transição planetária para uma nova era. Estamos naquele momento que se fala de juízo final, semeadura, cada um colherá aquilo que plantou, ou seja, aquilo que Jesus nos trouxe como juízo final. Mas precisamos começar a reverter todo esse processo. Precisamos abrir os nossos olhos, precisamos fazer com que mais pessoas conheçam essas palavras, mais pessoas busquem entender essas verdades. Conto com vocês para divulgarem esse vídeo e muitos outros que iremos fazer, para tentar libertar mais mentes, libertar desse aprisionamento e dessa alienação em que todos vivemos nessa grande matrix, nesse grande mundo de ilusão que é a Terra neste momento. Tenho fé que no futuro as pessoas abrirão os olhos e terão olhos verdadeiros, olhos para ver as coisas que são realmente reais e que farão o futuro de nossa humanidade. Muito obrigado pela atenção e que Deus abençoe a todos nós.